Olá, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Esse é o Noias Cristianas. E logo vocês já vão entender por conta desse nome. Não nesse vídeo, mas talvez em algum vídeo futuro. Mas vai ter lógica. Esse é meu primeiro vídeo e eu não sei muito bem o que eu tô fazendo. Então tem um pouco de paciência caso eu erre alguma coisa ou fique algo meio esquisito na edição. Eu tô tentando. Bom, hoje eu vim falar sobre o tema que provavelmente deve estar aí no título do vídeo, que é fazer ou não fazer o que quer. Eis a questão. Bom, o que esse tema quer dizer? Eu quero dizer que com esse tema, eu vou dar mais ou menos uma explicação da minha vida. Eu acabei de sair do ensino médio. Eu sou recém-formado, eu me formei em 2025 e, bom, já de lá já era bastante cobrado a questão do emprego e eu arrumar um emprego e tudo mais. Em 2025, eu estava realmente procurando um emprego de meu período onde eu conseguiria conciliar meus estudos e o meu trabalho. Só que eu não conseguia arrumar um emprego que eu conseguiria conciliar isso. Eu só consegui em dezembro de 2025, que quando eu já estava basicamente formado. E era um trabalho até que ok, e ele era temporário. Então ele tinha bastante tempo, eram 9 horas de trabalho. E eu também trabalhava no sábado, ou seja, era um trabalho 6 por 1. Então não durou muito tempo, ele só durou mais ou menos um mês e pouquinho. Depois eu consegui um outro emprego por indicação, e ele era de 10 horas, e ele, entre aspas, era uma certa oportunidade que eu tinha de crescer na vida. Só que não é que eu não gostava de lá, é que eu não gostava da ideia de desperdiçar o meu tempo lá, entre aspas, porque eu tinha finalmente descoberto o que eu queria fazer. Eu queria estudar pro Enem, esse ano agora, porque no ano passado eu estava estudando, mas de uma forma bem mais ou menos, eu não era uma pessoa muito... Eu ainda estava me descobrindo, eu ainda tô me descobrindo, mas lá eu ainda tava bem no iniciozinho. Eu sei, eu sou um pouco atrasado nisso, mas eu ainda tô tentando ver minha vida ainda, como é que vai ser. Mas agora eu já tenho uma ideia do que eu quero fazer, inclusive sonhos voltaram agora, sonhos antigos que voltaram, como gravar vídeo. Então, tudo isso acabou meio que se colidindo, né? Então essa vontade minha de gravar vídeo, de estudar pro Enem, que agora eu sei o que eu quero fazer, tudo isso meio que acabou se colidindo, agora com um trabalho de 10 horas, né? Então meio que eu não conseguia fazer as coisas que eu queria fazer, porque o trabalho tomava muito do meu tempo, então eu não conseguia me dedicar nem ao canal e nem aos meus estudos pro Enem. Infelizmente eu acabei meio que ficando só trabalhando ali, focando só no trabalho, o que não era bem uma coisa que eu queria fazer. Por mim, eu decidi pedir demissão do trabalho. Eu sei, parece uma coisa bem, digamos, extrema e até um pouco fora da realidade. Eu digo isso porque eu não sou uma pessoa muito rica, na verdade eu sou bem pobre, né? Assim como provavelmente você. Eu não sou uma pessoa de classe C, assim. Então, eu pedi demissão para focar no que eu queria fazer. Se vai ser certo, se vai ser uma coisa correta, eu não sei. Só sei que eu vou estar tentando. E eu vou sempre tentando fazer o que eu quero. Tá, e o que eu quero dizer com todo esse exemplo que eu dei agora? Eu quero dizer que se você está numa situação parecida comigo, por exemplo, de estar em um trabalho que te prenda a fazer as coisas que você quer fazer para o seu futuro, eu diria que você devia fazer o que você quer, porém com ideias, porém com planejamento, porém com coisas que vão dar certo pro futuro, entendeu? Não vá largar seu emprego por uma coisa tipo... Se você não tem ideia do que você está fazendo, você só larga o emprego e pronto. Você tem que ter pelo menos uma ideia do que você vai fazer depois desse emprego. E foi isso que eu estou tentando fazer. E eu estou investindo agora em gravar vídeos e também em estudar pro Enem. E o mais difícil, eu acho que nessa decisão, tá nas pessoas em volta de você, talvez as pessoas que cuidam de você, talvez seus amigos, sua família, depende muito de quem você conviveu, quem você teve esse certo debate, digamos assim. Por exemplo, eu tive alguns debates com meus familiares, alguns com meus amigos, alguns concordaram comigo, alguns discordaram da minha ideia, porque eu não sou, digamos, uma pessoa muito bem financeiramente, então eu não posso dar o luxo de eu parar de trabalhar para eu estudar e ponto. Tanto que até agora eu consegui um emprego de meio período, que ainda toma uma certa parte do meu tempo, só que está melhor e eu já consigo gravar uns vídeos e também estudar um pouco pro Enem. Essa decisão fica tão difícil por conta da questão do medo mesmo. A gente tem medo de decepcionar as pessoas que estão em volta da gente, a gente tem medo de, sei lá, ir pela nossa vontade e acabar dando errado, ou a gente não dar ouvidos às pessoas que são mais velhas que a gente. E a gente acaba ficando nessa dúvida e fala, nossa, mas será que eu estou errado, será que eu estou certo? Mas eu quero tanto fazer o que eu quero fazer, mas ao mesmo tempo eu tenho tanta aflição, eu tenho medo de as pessoas não me apoiarem. E cara,
Se as pessoas não te apoiarem tanto assim, eu diria que você tem que ser essa força pra você. Porque é a sua vida, sabe? Você tem que fazer o que você acha correto pra ela. Você tem que, claro, com planejamento, não vai largar tudo pra fazer uma coisa extremamente, né, muito over. Tem que ser uma coisa mais bem aliada. Então, eu diria para você fazer o que você quer, porém com planejamento e ideias. E procurar muito conhecimento também, porque o conhecimento é essencial para a área que você talvez queira desenvolver. Por exemplo, eu quero me desenvolver YouTube, então eu vou atrás de vídeos que melhorem minha edição, vídeo que melhore tudo numa questão de YouTube. Sem falar no meu outro sonho, que é entrar em uma faculdade. Então eu vou meio que tentar conciliar esses dois ao mesmo tempo, enquanto eu ainda trabalho um trabalho de meio período. Não é a ideia ficar para sempre nesse trabalho de meio período, na verdade a ideia é que o YouTube dê certo e eu consiga só fazer essas duas coisas, que é estudar e gravar vídeo. E é isso, basicamente, né? Então eu diria que você tem que ser essa sua força, esse seu amuleto para você mesmo, porque é foda, a gente não quer decepcionar as pessoas que a gente ama, só que ao mesmo tempo é a nossa vida, a gente não pode ficar se prendendo a fazer as coisas que a gente não, que a gente quer fazer. Quer dizer, a gente fica se prendendo às coisas. A gente fica se prendendo às coisas que nos limitem, ou que impeçam a gente de realizar nosso sonho, entendeu? Porque é difícil, não vai ser fácil. E novos hábitos são muito difíceis. E a gente precisa estar lá o tempo todo sendo mais forte, sendo mais firme. A gente precisa segurar nossa mão. E não vai dar certo de primeira, não vai dar certo de segunda, talvez dê, talvez não dê certo. Né? Então, a gente tem que ser forte por nós, sabe? A gente não pode desistir na primeira leva, porque não acontece as coisas assim. Principalmente se você é uma pessoa pobre como eu. Então, tenta respirar um pouco. A gente precisa respirar um pouco e focar no que a gente quer fazer. Claro, com planejamento. Não vamos, né, largar tudo de mão. Vamos ter um planejamento, vamos ter ideias que funcionem e vamos procurar estudar também sobre a nossa área que a gente quer desenvolver. Então eu diria para você fazer o que você quer fazer, porém com ideias, com planejamento. Eu sei que eu enrolei bastante nesse vídeo, mas é basicamente essa a ideia. É um vídeo bem curto, ele ainda é bem experimental, é meu primeiro vídeo assim gravando de tela a tela. Então, eu sei que eu enrolei bastante, eu acabei repetindo algumas falas, mas paciência, por favor. É meu primeiro vídeo e eu espero muito que vocês tenham gostado, pelo menos do que eu tive a expressar, que eu tentei expressar, porque eu não sou muito bom ainda em comunicação, mas eu tô aprendendo e tentando me desenvolver nisso. Então, é isso, gente. Curtam o vídeo, por favor. Comentem o que vocês acham desse tema, o que vocês acham de outros temas também. A gente pode conversar aqui pelos comentários. E é isso, entendeu? É só um vídeo bem curtinho mesmo, só para dizer o que eu penso. E também esse canal é mais focado nisso mesmo, para dizer o que eu penso e para falar coisas que eu quero falar. É meio que um desabafo, tá bom? É isso, gente. Tchau.